Bandidos invadem unidade de saúde em Valparaíso e deixam rastro de destruição. E você vai ver ainda. Um estudante de direito diz que foi agredido em uma boate de Goiânia. PRF registra 1.085 infrações em 4 dias de operação nas rodovias do entorno do DF. Começa a colheita do grão de bico. No Dia do Professor, uma homenagem a esse profissional tão importante. É agora no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. Em Valparaíso, o posto de saúde da etapa C foi invadido e roubado no fim de semana. Na cidade, as unidades de saúde são alvo de bandidos pelo menos 2 vezes por mês. Quem chegou para trabalhar hoje cedo encontrou o posto de saúde todo revirado. Nós chegamos aqui na unidade por volta de umas 7h50, 55 e foi avaliar cada sala para ver o que tinha acontecido e a gente detectou que tinham entrado na unidade. E teve mais estragos, estilhaços de vidro pelo chão e fechaduras quebradas. E vários objetos foram levados. Eles levaram computador, ventilador, material dos pacientes, de curativo, gás e essas coisas. Levaram também alimentos, materiais de limpeza, botijão de gás. A Francineide veio em busca de vacina para as filhas, mas não teve como ser atendida. O morador fica prejudicado, Aí a pessoa que faz isso não pensa que ele também pode estar precisando de um atendimento. E não vai ter o atendimento porque ele fez isso. Esta é a segunda vez em que a unidade é invadida. Desta vez, não só roubaram, como também quebraram janelas, portas e até uma pia que ficava no canto desta sala. O posto ainda não tem câmeras de segurança e nem vigia 24 horas, o que pode ter facilitado a entrada dos assaltantes. O boletim de ocorrência já foi registrado. A Secretaria de Saúde disse que vai reforçar a segurança do posto da etapa C e de todas as 39 unidades de saúde de Valparaíso. Já foi colocadas as câmeras de segurança nas unidades de urgência e emergência, na Secretaria Municipal de Saúde e na farmácia. E com relação à unidade da UBS da etapa C, nós estaremos repondo esses vidros que foram quebrados e também reforçando com as grades. Os reparos já começaram a ser feitos. Casos de invasão em unidades de saúde da cidade acontecem pelo menos 2 vezes por mês. Quando eles arrombam, quando eles destroem, isso faz com que dificulta o melhoramento das nossas unidades, porque aí nós vamos ter que reformar aquela onde nós poderíamos estar reformando a outra unidade. A gente pede para que a comunidade esteja em alerta, se ouvir algum barulho ou notar alguma coisa estranha, entrar em contato com os órgãos competentes. Segundo a assessoria de imprensa de Valparaíso, a unidade de saúde volta a funcionar normalmente amanhã. E o corpo de um homem não identificado foi encontrado hoje no Parque Estrela d'Alva 10, em Valparaíso. De acordo com a polícia, o homem foi vítima de homicídio, morto com um golpe de machado. 4 suspeitos já foram identificados: Wesley Monteiro Ramos, Luana da Silva Souza, Wanata Sampaio, Gomes e Christopher Fernandes da Silva Moura. Em depoimento à polícia, Wesley, Luana e Wanata confessaram a participação no crime. Christopher ainda não foi encontrado. Os autores do assassinato foram encontrados numa casa próxima ao local onde estava o corpo da vítima. E segundo a polícia, o crime foi motivado por uma dívida de drogas. Foram enterrados hoje à tarde os corpos de Josiane Rodrigues e do policial militar que a matou. O crime foi ontem à noite, na porta de uma distribuidora de bebidas no Jardim Bela Vista, em Goiânia. Testemunhas disseram que o casal tinha acabado de chegar ao local e que não houve discussão. Depois de atirar em Josiane Rodrigues de Moraes, o policial militar Alessandro Rosa dos Santos, de 46 anos, se matou. Nesse vídeo, o casal está com amigos num bar pouco antes de ir para a distribuidora. Os dois tinham ficado noivos na semana passada. Josiane trabalhava neste salão de beleza. Todo mundo está custando acreditar, principalmente nessa última semana que ela veio. Sara, eu fui pedida em casamento e estava muito feliz. A família do policial militar não quis gravar entrevista, mas disse que Alessandro estava na PM há 28 anos e que ele tinha um bom relacionamento com a noiva. A família de Josiane está abalada e quer justiça. A gente pede justiça, os procedimentos cabíveis, porque eu acho que a pessoa cheia de saúde morrer dessa forma
é muito doloroso, nem só para os amigos, quanto para a família. A mãe dela está muito abalada e o pai também. O corpo do policial Alessandro Rosa dos Santos foi enterrado hoje no cemitério. Está acontecendo nesse momento o velório do médico militar morto no fim de semana em Alto Paraíso. Amigos e familiares se reuniram em Augustinópolis, na região norte de Tocantins, para prestar as últimas homenagens ao médico Gabriel Costa Lima, de 29 anos. Ele foi encontrado morto no último sábado em uma estrada vicinal na região da Cachoeira dos Cristais, em Alto Paraíso. Gabriel levou 4 tiros, o que para a polícia levanta a hipótese de execução. O médico morava no Rio de Janeiro, onde fazia residência. O caso ainda é cercado de mistérios, mas a Polícia Civil de Formosa vai começar a ouvir testemunhas para entender a dinâmica do crime. E veja a seguir, PRF registra 1.085 infrações em 4 dias de operações nas rodovias aqui do entorno do DF. E ainda a ação social que aconteceu no setor industrial nesse fim de semana aqui em Lusiânia. Agora 7h06. Nós voltamos já. De volta com o J2, e a PRF divulgou o balanço das ocorrências do feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida aqui do entorno. Ao longo dos 4 dias de operação iniciada na quinta-feira, mais de 1.000 condutores foram flagrados desrespeitando as leis de trânsito nas rodovias do Distrito Federal e do entorno. Em 2017, durante os 5 dias de operação, 30 acidentes de trânsito foram registrados, com 25 feridos, nenhuma morte, 20 por falta do uso de cinto de segurança, 23 por embriaguez, 195 por ultrapassagem, num total de 1.639 infrações de trânsito. Este ano, durante os 4 dias, 17 acidentes, com 21 feridos e 2 mortes, 73 por ultrapassagem irregular, 23 por falta do uso de cinto de segurança, com um total de 1.085 infrações de trânsito. A PRF registrou muitos descumprimentos e excesso de velocidade. Só esse ano foram 586. No sábado foram flagrados na BR-060 502 veículos, em média 4 infrações por minuto. Foram registradas velocidades acima dos 130 km por hora. A maior delas foi dessa motocicleta que estava a 152 km por hora. Já esta outra a 143 km por hora. Nesses casos, a infração é de multa gravíssima, com valor de R$ 880,41, além da suspensão do direito de dirigir. Os motoristas precisam ter mais consciência. E olha só, um estudante de 18 anos denuncia que foi espancado por um segurança de uma boate no fim de semana. Ele conta que houve um mal-entendido no banheiro e depois que ele saiu, 6 seguranças bateram nele até que ele desmaiasse. As marcas das agressões estão espalhadas pelo rosto e o corpo do estudante de direito. Lucas Mendes Branquinho, de 18 anos, contou que foi ao banheiro quando o promotor da boate lhe ofereceu algo. Ele não entendeu e pediu ao promotor para falar mais alto por causa do barulho. Eu perguntei mais uma vez, quem que é então? Fala para mim e tal. Aí ele se irritou, talvez com o jeito que eu falei. Aí chamou, falou, então vai embora. Chamou segurança, vieram 6 seguranças, me seguraram, me espancaram. Aí meu primo chegou para tentar, falou, deixa eu falar com meu primo, deixa eu falar com meu primo. Lucas e o primo disseram que chegaram a ficar desacordados e que mesmo assim os seguranças continuaram as agressões. O estudante ainda pagou a conta antes de procurar a polícia e passar por exame de corpo de delito no IML. Segundo esse proprietário, que se diz proprietário, o senhor Vinícius, cada dia um festeiro é responsável por promover a festa e por contratar o seu pessoal, que nem frequência e nem treinamento certamente não tem. A polícia já pediu as imagens das câmeras de segurança aqui da boate e também cobrou do proprietário a relação dos nomes de funcionários que trabalhavam na casa durante a confusão. O delegado quer ouvir todos os seguranças e, por enquanto, investiga o caso como tentativa de homicídio. Tendo em vista que as vítimas ficaram desacordadas no local e ainda assim continuaram sendo agredidas. Fomos até a casa de shows, mas não encontramos ninguém. Que isso não repita, né? Porque você vê os seguranças da boate, né? Que estão lá para dar segurança, né? Proteger. Os caras fazem um negócio desse.
O delegado diz que intimou o responsável pela boate, mas não soube informar se ele irá comparecer com o advogado. Nós tentamos falar com os responsáveis pela boate, mas ninguém atendeu às nossas ligações. E com a alta no preço da gasolina, uma opção é abastecer com álcool. Só que em muitos postos do DF, o etanol não está valendo a pena. Em um mês, o preço subiu 5 vezes. Transporte bom é esse aí, ó. O combustível é de graça, depende só da disposição do Ricardo. Muitas vezes com bicicleta eu gasto o mesmo tempo que eu gasto de carro para chegar nos lugares, né? Com a vantagem de que não paga nada por isso. Não pago nada, só ganho. Pena que quem depende das 4 rodas tem que pagar um preço alto para rodar. A gente está vendo que está muito caro mesmo, né? Comparando assim com os outros meses, né? No início do ano, né? Como que aumentou. O Eduardo faz as continhas. O preço do etanol tem que sair até 70% do valor da gasolina. Nos últimos meses está sendo principalmente álcool mesmo. Mas de setembro para cá as coisas mudaram. O etanol sofreu 5 altas seguidas aqui no DF. O valor médio saiu de R$ 3,08. Foi subindo, até chegar aos R$ 3,31 no dia 6 de outubro. Eu uso gasolina porque é melhor, né? Dura mais, é caro, mas é melhor. Quer saber por que o álcool está mais caro agora? Primeiro, com o preço alto da gasolina, muita gente migrou para o álcool. A procura foi maior do que o esperado. Depois, o imposto cobrado pelo litro do combustível no DF também subiu, explica o presidente do Sindicombustíveis. Se vocês verificarem nos últimos 30 dias, os governos, no caso, o governo do Distrito Federal aumentou em 5,6 centavos e o governo federal em torno de 2,3 centavos a arrecadação de impostos sobre o preço, sobre o litro de combustível. Mas não é só isso. O preço do etanol nas bombas depende também do açúcar que vai no cafezinho. É que estamos no fim da safra de cana e a maior parte do produto foi para a fabricação de açúcar. Aí falta etanol no mercado e o preço sobe. Este economista explica que o clima não ajudou na produção de cana. A colheita ficou abaixo do esperado. As usinas têm a opção de fazer mais etanol ou mais açúcar. Se o preço no mercado internacional, por exemplo, está mais interessante fazer mais açúcar, ele diminui a oferta do etanol. Então, se juntar todas essas combinações, esses fatores, isso vai provocar com que realmente o preço do etanol tenda a subir, né? Não tem jeito. E olha só que legal essa. Os moradores do setor industrial aqui de Lusiânia tiveram a oportunidade de ter acesso a diversos atendimentos jurídicos e de saúde. E o melhor, tudo de graça. Mesmo com o sol quente, as crianças não pararam um minuto, nos brinquedos ou na tenda de pintura. Já brinquedo castelo de pura-pura e já brinquedo pura-pura. Pulando pula-pula. E agora tá esperando pra quê? Pra pintar. Fiz aranha e Homem-Aranha. Gostei da borboleta. Na barraquinha de comida, pipoca e algodão doce liberados. E para cuidar do visual, corte de cabelo e penteados. Além de diversão para as crianças e para toda a família, a Ação Social trouxe ainda voluntários para atender e tirar dúvidas da comunidade que muitas vezes não tem acesso a alguns profissionais. Aqui as pessoas passam por um rápido atendimento com enfermeiros, podem se consultar com nutricionistas e ainda receber orientação jurídica com uma equipe de advogados. Em 15 minutos de atendimento, Silvio esclareceu todas as dúvidas de um caso que o enteado dele precisa resolver na justiça. Agora você já sabe como é que vai correr atrás para buscar sempre os direitos dele, né? A gente tira essas dúvidas que, na maioria das vezes, para eles é de difícil acesso, coisas que em 15 minutos, 20 minutos a gente consegue dar essa garantia constitucional que é garantida a eles. O atendimento gratuito com nutricionistas também foi uma novidade para muita gente. A maioria das vezes, o paciente que hoje o que nos procuraram aqui não tiveram nenhum acompanhamento com o nutricionista. Nunca passaram por nenhum tipo de acompanhamento. A comunidade possui apenas um posto de saúde e tem poucas opções de lazer. Essa ação social ela é feita para a nossa comunidade, que ela é uma comunidade muito carente. E a igreja, o Ministério Pentecostal, né, assume esse papel definitivamente, que nós estamos criando, né, e trazendo melhoria para a nossa comunidade específica, que é o setor industrial. Bacana mesmo isso, hein? E olha só, em instantes, começa a colheita do grão de bico. E no Dia do Professor, uma homenagem a esse profissional tão importante. Agora 7h16, fique com a gente.
O Ministério do Trabalho diz que vai recorrer à Justiça e à Polícia Federal para fazer valer a proibição de novos pacientes do Hospital de Urgência de Goiânia. 4 dias depois da decisão, o hospital continua recebendo pacientes. A ambulância do Corpo de Bombeiros chega às 2 da tarde. A mulher, que foi atropelada por uma moto, é rapidamente levada para dentro do hospital, mesmo com a determinação do Ministério do Trabalho para que o Hugo não receba novos pacientes. Vocês chegaram a notificar os bombeiros sobre isso? Acabou de falar. É? Aí a partir de agora vocês não vão trazer mais? Não foi nada oficial, não passou nada oficial pra gente não. Logo depois chega outra paciente, desta vez trazida pelo SAMU. Vai fazer um exame, né? Aí após o exame é que o médico vai decidir se ela vai ficar aqui internada ou se ela retorna para a unidade de origem dela. O SAMU já foi notificado sobre não poder trazer novos pacientes para cá, a senhora sabe? Nossa, eu não sei. De acordo com a notificação do Ministério do Trabalho e Emprego, desde a última quinta-feira, o maior hospital de urgências do estado não pode receber novos pacientes, em razão da falta de medicamentos e insumos, o que representa risco para os trabalhadores da saúde e para os pacientes. Só hoje, às 8h20 da manhã, 4 dias depois da interdição do Hugo, a Secretaria de Saúde de Goiânia foi notificada. Mesmo assim, a direção diz que o hospital está recebendo os pacientes que chegam para não ser acusada de omissão de socorro. Hoje à tarde, na caixa de medicamentos do centro cirúrgico, faltavam vários remédios. Na lista de insumos, faltam perfurador de soro, seringas e até fio de nylon. A auditoria do MT teve acesso a este controle da farmácia do Hugo. O levantamento, que é desta segunda-feira, identificou mais de 100 medicamentos com estoque zero. O Ministério do Trabalho diz que, caso a proibição de novos pacientes não seja cumprida, vai recorrer à Justiça e à Polícia Federal. Depois de todos os trâmites burocráticos internos esgotados, se nós constatarmos que está havendo resistência, embaraço à fiscalização, descumprimento da notificação, nós faremos representação criminal e vamos encaminhar para o Ministério Público Federal e para a Polícia Federal. A Thaís entrou no Hugo essa madrugada depois de um acidente com moto. A família estava preocupada. Diz que não tem anestesista, não tem ninguém para fazer nada por ela. A Procuradoria-Geral do Estado disse que, diante da importância do Hugo para a comunidade, está tomando as medidas necessárias ao funcionamento do hospital com a rapidez necessária, mas não disse quais medidas são essas. Fazer uma mamografia pela rede pública de saúde não está fácil. E isso em pleno Outubro Rosa, mês que lembra a importância de se prevenir contra o câncer de mama. A gente acompanhou a Carmen Lúcia, dona de casa, para ver a dificuldade das mulheres em fazer um exame tão importante. A Solimara fez o exame de mamografia, mas a qualidade da imagem estava bem ruim. Falou sim que ficou assim a imagem escura, né? Com a forma, acho que da máquina, do jeito que ela colocou. Não teve jeito, ela precisou refazer o exame. Tomara que tenha ficado bom mesmo, né? Porque um exame para não ver nada, ficar ruim, para mim não serve. E este não é o único caso. Os médicos que acompanham os pacientes com câncer de mama aqui no Hospital das Clínicas em Goiás começaram a perceber que muitos exames de mamografia que chegavam até eles estavam com erros que prejudicavam a interpretação da imagem, confundiam mesmo. Foi aí que eles decidiram analisar profundamente o jeito que esses exames estavam sendo feitos. Foram 114 mamografias analisadas. Em cada uma foram verificados itens como qualidade do equipamento, da imagem e o laudo médico. 14% dos exames tinham falhas. 67% delas eram causadas pelo posicionamento errado das mamas. O tamanho desse músculo aqui, do músculo peitoral. Podemos medir uns 3 centímetros. E de lá é muito menor. É possível que aqui pode ter alguma coisa escondida. Então, quando se posiciona mal a mama, o tecido, a glândula mamária, ela é menos focalizada e pode passar despercebido ou pode ser escondido lesões, né, que existem. 19% dos laudos assinados por médicos radiologistas não recomendavam a conduta que o paciente deveria seguir.
Essa falha atrasa o tratamento e pode confundir outros médicos que analisarem a mamografia. Provavelmente nesse exame, alguma porcentagem, não dá para saber, apenas repetindo, mas provavelmente alguma porcentagem de mama não foi incluída e não foi visualizada nessa imagem. Ou seja, se nessa porcentagem que não foi feita a visualização, se porventura tiver um tumor ali, o médico não vai saber. Não vai saber. O estudo do Hospital das Clínicas de Goiás vai servir agora para uma mudança no treinamento dos técnicos em todo o Brasil. Lembrando que o tratamento ele começa aí no diagnóstico. Se eu faço um diagnóstico errado, se eu faço um diagnóstico tardio, eu vou refletir no tratamento. Eu vou ter um tratamento inadequado, eu vou postergar, eu vou ter que usar tratamentos muito mais agressivos, muito mais mutiladores. Por quê? Simplesmente porque eu não treinei a pessoa que está diante da máquina para que o exame seja bem feito. A Secretaria de Saúde de Goiânia vai verificar onde ocorreu o erro no processo de marcação da mamografia da Carmen Lúcia. Afirmou que o sistema que regula a marcação dos exames é eficaz e até o momento não foi registrada nenhuma falha nesse sentido. A Secretaria disse ainda que não há falta de vagas para a realização das mamografias. Por mês, são mais de 4.700 vagas para as mulheres e neste mês tem até campanha para que as mulheres façam a mamografia. A Santa Casa de Misericórdia é uma das unidades credenciadas junto ao Ministério da Saúde para a realização do exame. Cultivada comercialmente há pouco tempo em Goiás, o grão de bico, também conhecido como grão da felicidade, uma leguminosa de origem asiática, é rica em nutrientes, mas está se adaptando muito bem ao cerrado. Um campo de investimentos e possibilidades. O grão de bico tem origem no sudeste da Turquia e é considerado a quinta leguminosa mais cultivada no mundo, além de ter importantes qualidades nutritivas e culinárias. E em Goiás, a produção não é mais uma novidade. Os grãos são cultivados na fazenda Rio Preto, em Cristalina, região leste do estado. A área plantada passou de 800 para 2.500 hectares nesta safra. Este ano, a expectativa do Osmar é colher cerca de 4.000 toneladas do grão. E a produtividade deve variar entre 1.500 a 2.500 quilos por hectare. Cada ano a gente inova em alguma coisa, aumenta a área, e temos feito alguns contratos de vendas, estamos certificando o cultivo, estamos melhorando a cada ano. O grão cultivado aqui é do tipo cabule. O produtor trabalhou com a plantação de feijão até 2005, mas foi em busca de uma nova opção de mercado e encontrou na leguminosa uma oportunidade. Ele trabalha com o melhoramento de sementes e criou um novo sistema de plantio que a cada ano é adaptado no solo. Nós estamos em fase de pré-multiplicação de mais 2 ou 3 cultivares de grão de bico. Uma delas vai ser recomendada agora para a Embrapa, que é o cultivar touro. Ano que vem deve ter uma outra cultivar e outros cultivares devem estar sendo utilizados no mercado. Aqui na fazenda, o trabalho do Osmar é coordenado pela Embrapa. A Embrapa fez até então era colocar esses materiais, a genética, cultivares mais adaptadas às condições de solo e clima do Brasil. E agora, com o empreendedorismo, com o fomento dos produtores, um segundo passo agora seria gerar mais informações, tecnologias para os produtores fomentarem de uma forma mais segura, mais dinâmica, com maior produtividade. O ciclo do grão de bico é de aproximadamente 4 meses e esse período de estiagem é ideal para a colheita. A produção da leguminosa exige menos água e não precisa de fungicida. Fatores essenciais para o custo do cultivo de 1 hectare, por exemplo, que é 60% mais barato em relação a outras culturas, como a do feijão. De acordo com a Embrapa, em todo o país, são cerca de 9.000 hectares de plantio de grão de bico. Goiás tem aproximadamente 1.000 hectares. As outras áreas de plantio ficam nas regiões da Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais e Distrito Federal. E além de ser um grão nutritivo, rico em vitaminas e sais minerais, é também considerado
o grão da alegria. Na sua composição, né, ele é um produto com alto valor proteico, né, e na composição das proteínas nós temos um importante aminoácido, que é o triptofano, e esse triptofano ele é o precursor de um neurotransmissor, que é a serotonina. E a serotonina, né, na sua rota metabólica, ela causa, né, essa alegria, é por isso que o grão de bico também é denominado grão da felicidade. Hoje o Brasil produz 12 mil hectares de grão de bico. Já é autossuficiente para atender o mercado interno. O próximo passo agora é a exportação. Agora a gente muda de assunto para homenagear os professores. Você sabia que foi Dom Pedro I, o imperador do Brasil, quem decretou uma lei em 15 de outubro de 1827 para lembrar de uma das profissões mais apaixonantes de todos os tempos? Mas nem tudo é tão lindo como a gente imagina. Se por um lado o professor é aquele que gasta a vida para ensinar alguém, por outro, a profissão está tão desvalorizada, né? E não deveria ser assim. Foi um sonho de criança e depois logo eu comecei o magistério, comecei os meus estágios e vi que era isso mesmo que eu queria e segui carreira e estou até hoje, pretendo continuar até me aposentar. Amo o que eu faço e é isso que eu quero para minha vida. Essa paixão existe há 8 anos e ela se reapaixona todos os dias. É muito bom, a gente acaba que pega amor pelas crianças, né? Porque a gente passa 4 horas e meia todos os dias com eles, a gente acaba conhecendo um pouquinho de cada um e é muito bom mesmo. Quando eu crescer eu quero ser veterinária. Quando eu crescer eu quero ser médica. Eu quis e virei jornalista, graças ao professor. Professor é algo que fica, que marca a vida da gente. Afinal de contas, quem não se lembra da primeira professora? A gente até chamava de tia, de tio. É com eles que a gente aprende a dar os primeiros passos rumo ao futuro. Mas por que uma profissão tão importante ainda é tão desvalorizada? O que mudou é que antes, né, o professor ele era visto de uma forma diferente, ele era visto como uma autoridade, uma pessoa a ser respeitada, hoje em dia ele é muito questionado. Acredito que mudou muito a falta de respeito com o professor, que o professor era algo visto assim, o professor falava e estava certo, estava correto, hoje não, hoje o professor fala muitas das vezes, é questionado e não é valorizado quanto deveria ser. Mas ensinar o que sabe é dom e a motivação está dentro da sala de aula. Quem me compra um jardim com flores. É uma coisa que eu escolhi para mim, é uma profissão que eu amo e isso as crianças também a cada dia nos motivam quando a gente vê os resultados alcançados com eles, que eles estão lendo, escrevendo, isso aí já é uma motivação a mais, que derruba todas as outras barreiras. Como que ficou aqui? Pá. Tá faltando o quê? O N. E como que é o N, H e o O? Não. E é transbordando de gratidão que a Leiva sabe que o que ela está ensinando aqui, essa criança vai levar para a vida. Foi em 1827 que Dom Pedro I, o imperador do Brasil, fez uma lei imperial responsável pela criação do ensino do Brasil e chamou isso de Escola de Primeiras Letras. A Daiane já aprendeu o beabá e quando crescer quer também ensinar o que sabe. Quando eu crescer eu quero ser uma professora para ajudar todos os alunos a ler. E uma boa noite para você. Até amanhã. Tchau.